Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje para falar sobre Caio Jorge e Maicon. Duas contratações aí no mercado interno brasileiro. Uma que deu errado, que o Cruzeiro não aceitou a proposta de 30 milhões de euros do Flamengo. E o Maicon, que é aí capitão do Corinthians, conquistou a Copa do Brasil, deixa a equipe paulista para acertar com o Galo. Primeiro falando de Caio Jorge, tá? O Flamengo fez uma oferta de 30 milhões de euros pelo centroavante do Cruzeiro, o camisa 9, aí que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez um baita 2025. No esquema do Felipe Luiz, o Pedro, a gente viu que ele não teve muitas oportunidades, muito por conta da lesão. Muitas vezes o Felipe Luiz usou ali o Plata, o Bruno Henrique, jogadores mais móveis, mais rápidos como centroavante, não aquele 9 estilo do Pedro, né? O cara de fazer o pivô, do drible curto. Então o Cruzeiro recebeu a proposta do Flamengo, o Flamengo que gosta de um 9 nesse estilo, o Caio Jorge, que é um jogador jovem, veloz, o Flamengo ainda poderia lucrar com uma futura venda, caso conseguisse trazer o jogador, né? Um jogador com muita prospecção ainda, e sendo centroavante artilheiro do Campeonato Brasileiro, abre uma brecha aí para o Ancelotti ficar de olho dele e uma possível convocação. É difícil, mas pode acontecer. Sobre valores, tá? O Flamengo já havia enviado uma proposta para o Cruzeiro de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que é avaliado em 8 milhões, prontamente recusada pelo Cruzeiro. A equipe mineira pede 50 milhões de euros, até aceita envolver jogadores, mas pede que o valor se aproxime dos 50 milhões de euros. O Flamengo subiu a proposta, tá? Chegou a 30 milhões de euros pelo Caio Jorge e prontamente foi recusada. Assim, o que eu acho, tá? Que o Cruzeiro faz esse preço de 50 milhões de euros por ser o Flamengo, por reforçar um adversário direto nas competições, porque com o investimento que o Cruzeiro está tendo, trazendo o Gerson, já mostra que veio para brigar por título, ficou em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então ele mostra que com um pouquinho a mais consegue brigar junto, caiu ali da Copa do Brasil nos pênaltis, então o Cruzeiro vem forte para conquistar títulos nessa temporada. Manter o centroavante perante uma oferta tão grande de um adversário direto, mostra que o Cruzeiro tem poder de mercado, manda um recado aí para os concorrentes que o Cruzeiro tá na briga também. Eu acho que uma oferta de fora, da Inglaterra, da Espanha, pelo Caio Jorge, por 30 milhões de euros, o Cruzeiro provavelmente aceitaria, tá? Mas, por ser o Flamengo, um adversário que vai brigar com o Cruzeiro diretamente ali, seria reforçar o rival, então acredito que por isso que o Cruzeiro não tenha aceitado vender o Caio Jorge por 30 e tenha pedido 50. O jogador custa o que o mercado acha que ele custa, quanto que estão dispostos a pagar nele. Seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o mercado está inflacionado. Um jogador jovem que já se provou aqui dentro do mercado brasileiro, já está acostumado com o Brasileirão, então é um jogador que chega para dar resposta imediata, que é o que o Flamengo procura nesse momento. É um investimento alto, como eu disse, seria a maior venda interna e entre todas as vendas do futebol brasileiro, mas eu acredito que o Cruzeiro tenha dificultado esse negócio por ser o Flamengo interessado. Se fosse um time de fora, muito provavelmente o Cruzeiro aceitaria essa proposta. Sobre Maicon, tá? O Maicon que teve seu contrato encerrado com o Corinthians, estava emprestado aí devido à guerra na Ucrânia, tudo mais. Então o Maicon teve seu contrato encerrado e o Atlético Mineiro entrou na jogada. O que fez o Maicon fechar com o Galo foi mais a postura do Galo em querer mesmo contratar o jogador se sentiu mais atraído, sentiu que o Galo queria mais ele do que o Corinthians. Né? O Corinthians teve ali o Fabinho Soldado, quando estava no clube, ofereceu um contrato de 3 anos, depois que o Fabinho Soldado saiu, voltaram com um contrato de 2 anos para o Michael, o Galo foi lá e bancou os 3 anos, mostrou que queria mesmo ficar com o jogador, o que é estranho, né? Porque o Maicon foi recentemente campeão da Copa do Brasil, capitão da conquista, um baita jogador, 28 anos ainda. O Shakhtar aceitou liberar o jogador de graça, mas que com condição de manter 50% do passe dele. Então o Maicon é um ótimo reforço para o Galo nessa temporada, um jogador que está no seu auge físico, 28 anos, tem muito a entregar ainda, né? Pode jogar tanto de camisa 5 como de camisa 8, como fez no Corinthians. Já foi campeão paulista, campeão brasileiro 2017, campeão agora da Copa do Brasil, capitão. Muito provavelmente alguns torcedores podem considerar o Maicon um ídolo do Corinthians,
né? Um jogador que sempre entregou, sempre teve ali, deu sangue pelo Corinthians. Então essa contratação do Galo mostra que o time está ativo no mercado. Fiquei surpreso pelo Corinthians liberar o Maicon, por tudo isso que ele representa para a torcida, capitão da conquista da Copa do Brasil. Achei que o Corinthians fez uma má vontade com o Maicon e poderia ter sim segurado o jogador. O Corinthians que tem ali para função o Ranieri, né, que teve ali um interesse de outros clubes, o Carrillo que fica no banco, às vezes joga titular, o Breno Bidon, o José Martinez, então acho que assim, o Maicon era importante nesse time, o Corinthians vai ter que ir para o mercado se reforçar se quiser repor a saída do capitão do time. Era isso, rapaziada, sobre o Caio Jorge e sobre o Maicon. Amanhã eu trago mais conteúdos e atualizações de algumas negociações da janela de transferências. Valeu!